E aí, rapaziada, tudo beleza? Como é que vocês estão? Quinta-feira, hoje, um Drops Entre Vozes com convidado, um Drops Entre Vozes um pouco diferente, para saber o que está rolando aí entre Inter, Corinthians, Inter. Tem muita questão já de rede social aí, tem colegas já também divulgando informações a respeito do presidente do Corinthians, a respeito de bastidores lá de São Paulo, bastidores daí do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Inter, Beira-Rio, enfim. Para acompanhar com a gente aqui, vocês estão acostumados aqui, o Bess e o Colar, mas trouxemos ninguém mais, ninguém menos do que o cara que praticamente manda no Corinthians, né? Aqui, ó, aqui embaixo de mim, Rodrigo Vessoni, do meutimão.com.br. Tudo beleza, meu querido? Muito obrigado por atender a gente aí, hein? Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Um abraço aí a todos os colorados que estão acompanhando a gente. Vamos falar um pouco do Corinthians, né? O clube que eu cubro aí desde 2004, já são 16 anos cobrindo o clube. Peguei de tudo, desde o rebaixamento até o Yokohama eu estava lá também. Então, enfim, peguei de tudo. Muito legal, muito legal. Leandro Bez, Lucas Colar, tem muitos rumores aí, muitas questões aí de bastidor envolvendo principalmente um dos zagueiros que eu particularmente gosto muito, que é o Rodrigo Moledo, né? Rodrigo Moledo que está na reserva desde que o Tchatcho Kudê assumiu a casa-mata do Inter, foi reserva para o Bruno Fux, agora está sendo reserva para o Zé Gabriel, e me parece que está na iminência de deixar o clube, né? O que vocês me dizem aí do que vocês estão acompanhando? Na verdade, não é uma novidade, né? Vai lá, vai lá. Não, é só o Lucas é um jogador que a gente vê que o Kudê não conta com ele, né? Pelo menos não para ser titular. Hoje o Moledo é claramente um reserva. Primeiro, boa tarde ao Vessoni, mil perdões, Vessoni, por entrar assim, de forma mal educada. O Vessoni escreveu muito sobre o Corinthians, o cara que sabe tudo de Corinthians, enfim, é a pessoa certa que o Vozes entrevista neste momento. Mas, feito parênteses, o Moledo, né, Lucas, que é um jogador que, enfim, não está nos planos do Kudê para o time titular. O Zé Gabriel foi uma cria do Kudê e entrou muito bem. O Vessoni também pode falar melhor do Zé Gabriel também, porque o conheceu como atacante do Corinthians, né, na época da Copinha, e que agora é o melhor zagueiro do Inter, indiscutivelmente, nesse momento. E o Moledo perdeu espaço e, pelo que a gente sabe, inclusive conversou com o Kudê, né, solicitando daqui a pouco até mesmo uma transferência, porque, enfim, é um cara de nome, é um cara com histórico no Inter já e está sem jogar. Só para lembrar, em 2016 foi assim também, ele não estava jogando, acabou pedindo para ir embora, foi para o futebol grego, onde esteve muito bem. E agora a questão que fica, meu caro Lucas, meu caro Alexandre, meu caro Rodrigo Vessoni, o Inter troca Moledo com o Corinthians para o Bocelli ou apenas cede Moledo ao Corinthians? O que te parece, Lucas? Na verdade, não é uma novidade, como o Bez bem disse, né? Porque o Moledo começou o ano como titular, mas perdeu a vaga no Grenal para o Bruno Fux, né? Aquele Grenal que o Inter perde. E depois, agora com a venda do Fux, entra o Zé Gabriel, né? E o Kudê disse várias vezes em entrevistas também, né? Que conversou com o Rodrigo Moledo e se alguém quisesse falar alguma coisa dessa conversa, teria que ser o Moledo. Então, a gente pressupõe, né? Pelas informações que a gente tem, é um jogador que estava formando dupla de zaga com o Vitor Cuesta no passado, em 2018, né? Formaram um bom sistema defensivo. Só que a gente está vendo que ele não vai jogar, né? O próprio Lucas Ribeiro foi contratado lá do Hoffenheim também, então, o Inter tem tanto zagueiro aí, o Moledo vai acabar sobrando, e não vai sobrar por falta de qualidade, né, mas por uma opção do treinador. Enquanto isso, outros clubes estão enxergando o Moledo, como é o caso do Corinthians, por exemplo, né, e em meio a tudo isso, a gente sabe que o Inter deu uma olhadinha no Bocelli, né, nos últimos dias, procurando uma reposição ao Paulo Guerreiro, que está machucado. Eu não duvido, viu, Vessoni, não sei se tu tem alguma informação para trazer para a gente. Tem que tirar o... Pois é, e o mais engraçado nisso é que nós estamos falando que é uma opção do treinador, e não é culpa, não é do Moledo, ele segue sendo um bom zagueiro, é simplesmente porque o cara não gosta de jogador de zagueiro que não saia jogando. É meio maluco dizer isso, mas o Moledo não tem culpa nenhuma disso, e o Corinthians está em busca desse Moledo, independentemente da maneira que ele saia jogando ou não, mas é um bom zagueiro, e sempre foi um bom zagueiro. Então o Corinthians fez uma consulta, a informação que a gente tem é essa, depois que alguns colegas nossos aí do próprio Rio Grande do Sul deram a notícia da consulta, eu confirmei tanto com o diretor do Corinthians quanto o membro da comissão técnica do Corinthians, eles sabem até
mais ou menos o salário do Moledo, então a consulta foi feita mesmo para saber a situação e para que quem não sabe, para entender, o Corinthians hoje só tem 3 zagueiros no elenco. Ele tem o Gil e o Avelar, que era lateral e virou zagueiro, e está muito bem, aliás, está muito bem como zagueiro, e tem o Bruno Mendes, que é da seleção sub-20 do Uruguai também, como reserva. E só, o quarto homem, que é o Léo Santos, é um menino da base, jogou várias seleções de base, mas está com uma lesão de novo, ele já teve 2 lesões de cruzado, já teve muito jovem, teve mais um problema, então o Corinthians não está contando com ele, não tem perspectiva de voltar a jogar. Então a busca é por um quarto homem, eu ia falar quarto zagueiro, mas no caso é um quarto homem para a zaga. E aí o Corinthians tem a situação dele financeira, o clube não está bem financeiramente, o Andrés está tentando dar uma segurada na parte financeira, porque há uma cobrança muito grande das torcidas organizadas com a parte financeira do clube, conselheiros, oposição, é um ano eleitoral, a eleição acontece agora no final de novembro, então ele não quer gastar dinheiro. Então, se o Inter bater o pé, não, compre o Moledo por 2 milhões de euros, o Corinthians não vai comprar, não vai gastar dinheiro com direito econômico. Ah, não, a gente pode emprestar ele um ano, ele não vai jogar aqui, até o final do Brasileiro, vocês pagam o salário, eu me livro aqui e abro mão na minha folha salarial. Aí eu tenho certeza que o Corinthians abraçaria e traria o Moledo sem problema nenhum. Então, essa é a situação. A necessidade do Corinthians é essa, só que o Corinthians tem uma limitação financeira. Então, se o Inter se impor muito, se o Inter tentar colocar muitas condições, até financeiras, o Corinthians não vai encarar essa empreitada aí de jeito nenhum. Mas, ô Vessone, mas aí a gente também estava falando um pouquinho antes de começar aqui a nossa gravação aqui, que o Bozelli, ele é um dos 10 maiores salários do Brasil, né? Me diz o seguinte, é bem possível que a gente não vai conseguir empatar essa conta, né? Porque o Moledo deve ser sei lá, talvez 1/3 do Bozelli, né? Tu acha que daí o Inter pagaria 100%, ou de repente o Corinthians arcaria com o valor para o que o Moledo vale é o que a gente paga do Bozelli? O que te parece, assim, tu que conhece bem como eles gostam de negociar nesse sentido? Sua pergunta é muito boa, porque vai ter que ter esse equilíbrio, né? O UOL teve acesso até aos 10 maiores contratos CLT na CBF, porque a CBF é obrigada a receber todos os contratos e a informação, e o Bozelli era o 9º maior salário do Brasil, até acho que pela variação ali do dólar e etc. tal, pelo nosso câmbio ruim, então ele ganha alguma coisa em torno de 900 mil. A minha dúvida também é essa, se o Corinthians bancaria um pedacinho ainda no caso do Bozelli, para que tenha mais um Moledo, mais um pedacinho dele, e claro, para que o Inter tenha um bom atacante, todo mundo sabe que o Bozelli é muito bom atacante, o cara que já foi campeão de Libertadores, muito experiente, etc. tal, e aí sim pagar um salário que seja menor, então do Moledo e mais um pedaço do salário do Bozelli. Também não seria uma negociação ruim para o Inter, que teria também um atacante, sem dúvida nenhuma, um titular, porque o Bozelli era titular do Corinthians até a chegada do Jô. Por coincidência, tem um problema na face assim que o Jô chega, o Bozelli tem um problema na face, quebra ali um pedaço do rosto, tem que ficar parado e voltou ontem, depois de 32 dias, exatos 32 dias fora de campo. Mas ele não teve muita culpa, mas o Jô também, pela história dele, pelo tamanho do Jô na história do clube, era até difícil do Jô não assumir um pouco já a titularidade, era muito difícil acontecer, e acho que o Bozelli até perderia, acho que naturalmente, no final, o problema na face atropelou ali o início do Jô, enfim, e aí colocou o Bozelli para recomeçar tudo de novo, a caminhada dele agora, voltando ontem, sem ritmo, claramente sem ritmo, etc. tal. Mas essa compensação, essa equação financeira dos salários vai ter que ser feita, não tenho a menor dúvida, mas eu vejo nesse sentido. O Inter se livrando do salário do Moledo, se o Corinthians ainda arca com um pedacinho do salário do Bozelli, o que para ele também é diminuição, porque para ele também vai diminuir, já que o do Bozelli é maior, mesmo se juntar o pedacinho do que sobraria para o Corinthians e mais o Moledo. Então, as duas partes, eu acho que de uma maneira ou de outra, diminuiria o valor para os dois, entendeu? No caso, o Inter, claro, aumentaria só um pouquinho, mas ele trocaria um zagueiro que ele não está usando pelo um atacante centroavante. Então, ele estaria compensando esse um pouquinho valor maior que ele teria por mês ali, saindo o Moledo e entrando o Bozelli nessas condições.
Mas, Vessone, eu te perguntava, o Corinthians teria interesse em liberar o Bocelli? Claro, nós estamos falando de dois desesperados, um desesperado por atacante e um desesperado por zagueiro. Mas o Corinthians, tu achas que liberaria o Bocelli? Eu acho que sim, desde que compensasse essa parte que eu estou falando financeira. Sim. Porque se for para dar quase um 0-0, você perdeu um cara. O Jô não tem substituto, por exemplo. O Thiago teria que improvisar, teria que jogar um cara, chamar um menino da base, teria que jogar com 2 atacantes abertos. Então não é aquela coisa, eu tenho um terceiro aqui, que se eu livrar do Bozelli, eu vou economizar de dinheiro e eu estou mais ou menos tranquilo, porque o Jô joga todas, então de vez em quando eu vou pôr esse terceiro cara. Não é o caso. Você se livrando, porque o Corinthians vendeu agora recente o Gustavo, que inclusive estava emprestado para o Inter e foi vendido lá para a Coreia. O Wagner Love foi liberado também até para liberar espaço na folha. O Corinthians tinha 3, virou só 1, aí trouxe o Jô, voltou a ter 2. Neste momento, ele está muito tranquilo. Aliás, para mim, o Corinthians hoje, em termos de centroavante, o 9, aquele fazedor de gols, para mim é um dos times que melhor está hoje com a disposição, porque você tem o Jô e o Bozelli, 2 caras com já uma trajetória muito grande no futebol. E numa idade que dá para jogar ainda os dois, etc. tal, experientes também. Só que é o que você falou, eu entendo nesse sentido, se pro Corinthians ficar sem ninguém, é porque a parte financeira para ele, que hoje é difícil, precisa compensar. Se for para ficar muito perto do 0-0, é melhor você chamar um zagueiro da base, se for o caso, ou do Sub-23, para ser o quarto, porque esse cara quase vai jogar menos, né? Esse cara não vai jogar tanto, apesar da maratona maluca que a gente está vivendo, do que você ficar sem ninguém nem para substituir o Jô, entendeu? Uhum. Deixa eu te perguntar até em cima disso, Vessone, porque a gente viu o Bocelli, né, até no futebol mexicano, fazendo muitos gols, ele teve na mira do Grêmio aqui também recentemente, quando o Corinthians levou. Mas quem é o Bocelli hoje do Corinthians, né? Porque a gente vê ele fazer alguns gols aqui, agora o Jô chegou a assumir a titularidade muito por essa lesão, né? Vamos tratar de um cenário hipotético, vindo o Bocelli, qual jogador o Inter deve esperar? Quem é o Bocelli hoje? Na minha visão, o Inter estaria contratando um artilheiro, um fazedor de gols. Ele está com 35 anos, já é bem experiente. É uma idade que eu já considero, pelo menos, avançada. Até uns 33, eu acho que ainda é muito tranquilo. 35, para mim, já é uma idadezinha um pouco avançada, sem dúvida nenhuma. Mas é um cara que é um 9 ali de centroavante. É aquele cara que, se a bola passar no meio da área, ele vai fazer o gol. Ele não perde muitos gols, não é daquele cara que você fala assim, minha nossa, olha o gol que esse cara perdeu. No Corinthians não foi assim. No primeiro ano dele, que foi o ano passado, eu acho que ele foi prejudicado um pouco pelo sistema de jogo do Carille. O Carille jogava com a linha muito baixa, o Corinthians quase não atacava ninguém, era só contra-ataque. Então, assim, ele sofria muito. Ele não tem esse cacuete de ser um cara, vou dar o sprint aqui, vou lançar por trás da zaga, ele vai ser... Mas, assim, da maneira que o Kudê joga, um time avançado, as linhas lá em cima, o tempo inteiro tentando tomar a bola do sistema defensivo adversário, a bola passando o tempo inteiro, claramente uma intensidade de jogo muito, muito gostosa até de assistir. Eu acho que esse Bozelli serve muito. Se fosse um caso de um treinador com a bunda lá atrás, que jogasse lá atrás, vou no contra-ataque, o Bozelli não serviria muito para o Inter. Mas no sentido do sistema de jogo que a gente já vê o Kudê jogando, até em outros times também, para mim esse cara casa perfeitamente, porque a bola vai passar o tempo inteiro e ele vai guardar. É muito raro ele perder aquele gol que você fala, minha nossa, o que o Bozelli acabou de fazer? É raro, ele não faz esse tipo de coisa. Como no Corinthians ele não tem tanta chance, o número de gols dele também não é lá essas coisas, ele não tem um número tão alto. Este ano, por exemplo, eu estou até pegando aqui, ó, ele está com 6 gols em 15 jogos. Então, assim, não é muito grande, mas eu acho que muito por culpa do próprio time do que por ele. Eu não vejo... não tem aquele jogo que você termina e fala assim, hoje o Corinthians teve 8 chances, o Bozelli perdeu 4 gols que não perde, então, pô, que droga, não sei o quê. Não existe esse jogo no Corinthians. Assim, é quase um gol a cada 2 jogos, né? Basicamente. E ainda teve jogo que ele foi até no começo da pré-temporada, enfim, ele começando, ele sequer foi titular. Por exemplo, eu estou contando aqui 2 jogos de Florida Cup que todo mundo jogou só 45, ele não pôde jogar nem inteiro. O Santo André também, ele foi poupado porque tinha um jogo mais importante, também jogou só 45.
e o Oeste também, que ele jogou só 40 minutos, que foi quando ele quebrou o rosto. Então dá 15 jogos, mas se você quebrar aí, na verdade, dá uns 12 jogos e 6 gols, vai, se você tirar os minutos. Basicamente é isso que você disse. É um gol a cada 2 jogos. Foi mais ou menos, essa é a média do ano, já com o Thiago tentando jogar um pouquinho mais. É que o ano passado realmente era um Corinthians muito difícil mesmo. O Roseli quase foi embora na virada do ano, de tão chateado que ele estava, porque as coisas não aconteciam, o time não jogava desse jeito, e isso irritava muito ele quase não tinha chance de fazer gols. O ano passado, ele fez 11 gols em 48 jogos apenas, é pouco, mas de verdade, ele não tem muita culpa nisso, porque se você pegar os outros atacantes, o Love, 12 gols em 62 jogos, e o Gustavo, 15 em 55. Então, se você pega a culpa não é só dos jogadores, a culpa era muito do sistema, entendeu? Então, este ano, já com o Thiago jogando um pouquinho mais à frente, ele já melhora a média de gols dele, e mesmo assim, sem muita chance, porque o time está tentando se acertar ainda. E não é um time que marca lá em cima, que tenta tomar bola, não é isso. É um time que sai melhor, sai mais bonito para o jogo, tenta jogar mais, mas longe de ser o sistema do Kudê, por exemplo. Mas, o Vessone, tu comentaste que ele está com 35 e tal, né? Mas ainda que a idade seja avançada, e eu concordo contigo na tua avaliação ali, é um cara que não se lesiona muito, né? Tirando essa questão, claro, da face, que aí ele não tem nenhuma culpa, né? Mas é um cara que não se lesiona muito e mesmo não jogando tanto, porque às vezes a gente pega aquele jogador assim que fica um tempo sem jogar, tipo o Potker. O Potker joga 2, lesiona, joga 3, lesiona, sabe? Eu acho que também isso aí chama atenção a favor dele, né? Sim, sem dúvida. Por exemplo, nesse 1 ano e 8 meses, que pese aí que nós tivemos parado 4 meses com o futebol, ele teve um problema grave, que foi esse do rosto. Ele não tem culpa nenhuma, o cara subiu, deu uma cotovelada, quebrou um pedaço da face aqui, tô esquecendo o nome do osso, mas aí ficou agora esses 30 dias parado, tá jogando com uma máscara e tá voltando. E durante esse 1 ano e 8 meses, ele teve um problema muscular, e mesmo assim foi uma contratura que ele ficou assim 2 jogos fora, sequer não foi nem lesão, foi uma contratura que foi quase que, se fosse uma final, ele teria ido para o jogo, mas ali eu acho que evitaram uma possível lesão se colocasse ele em campo. Então ele quase não ficou fora mesmo nesse período todo de Corinthians. Isso você tem muita razão. Ele é um cara muito profissional. Claramente ele é um cara assim, ele não reclama de nada, ele faz o trabalho dele, nunca deu uma notícia fora de campo de nada, de problema nenhum. Ele é um cara que chamou muita atenção do pessoal da comissão técnica contando. Quando ele chegou no CT, ele fez questão de querer conhecer o CT do Corinthians todo, e ele perguntava os aparelhos todos que o Corinthians tinha, porque era cada aparelho. O Corinthians tem o Lab R9, que é um laboratório que o Corinthians tem de recuperação, não só de recuperação de jogadores, mas também que você evita lesões futuras com aparelhos, etc. Ele quis saber aparelho por aparelho, ou seja, é um cara, nesse sentido, muito profissional, que não é aqueles caras meio aleatórios, aqueles caras meio alienados que vão lá, joga lá, põe o uniforme, joga, vai embora para casa dele. Não, então, nesse sentido, é um cara muito profissional e, sem dúvida nenhuma, é um cara que se lesiona pouco. Aí a gente pode estar falando, chega no Inter, ele lesiona um atrás da outra. Pode acontecer, o futebol é muito louco nesse sentido. Sim. Mas o parâmetro que eu tenho de Corinthians é de quase nenhuma lesão, a não ser agora esse problema no rosto, que sequer ele tem culpa. Vessone, só te perguntar uma questão, uma curiosidade até, enfim, de minha parte agradeço a gentileza aí, minha despedida aqui. O Corinthians, por acaso, não se interessa pelo William Potker? Já se interessou, ficou muito próximo de ser contratado, inclusive, na virada de 17 para 18, se eu não me engano, depois que ele sai, ele faz um bom campeonato pela Ponte, e aí ele chegou a ficar até próximo. E aí, 2 situações, uma parte financeira, o empresário parece que quis pegar mais do que estava combinado, etc. tal, e se descobriu também que ele tinha jogado pela Ponte Preta a Copa do Brasil, o Corinthians estava na luta pela Copa do Brasil, enfim, desistiram. E não deu certo, a história morreu, ele foi para o Inter, e ali seguiu a caminhada dele. Hoje o Corinthians até precisa de jogador de beirada de campo, tá tentando ali, não tem nem tantas opções. O Léo Natel acabou de chegar, menino novo, Mosquito, 22 anos, menino novo, o Janderson acabou de ser emprestado, 19 anos, novo também, o Everaldo, que não desabrocha também, tem 26, mas não desabrocha no Corinthians. Então o Corinthians de lado de campo quase não tem ninguém.
mas não é o caso do Potker. Eu duvido que a diretoria aceitaria o Potker, ainda mais com esse histórico agora recente, cheio de lesão dele aí no Inter. É isso aí. Leandro Bess, Lucas Colar, tá legal para vocês? Para mim é um esclarecedor, certo, né? Melhor impossível. Agora, só uma questão, né? Não dá para jogar Abel Hernandes e Bocelli juntos, dificilmente vai rolar, porque daí vai sobrar gente, né? Ficaram 6. Pelo limite de estrangeiros, né? O Bocelli é estrangeiro, né? Por óbvio. Por isso. Não, foi justamente por isso. Ficariam o Corinthians está no limite, por exemplo. Justo, D'Alessandro, mais os 2 atacantes. Fora o resto, né? O Rafiori e outros afins. Só que a gente nem conta mais. O Corinthians está no limite, por exemplo. O Corinthians hoje tem 5, que é o que a CBF deixa aí para o jogo. Se tiver 6, um tem que ficar sempre de fora dos relacionados. Não tem jeito, né? Aqui já é uma tendência, viu, Sônia? Que a gente já sabe, de fato, o sorteio de quem vai ficar fora, porque o Inter sempre é 6 para cima. É verdade, é quase um sorteio de bife já para ver quem joga e tal, é a mesma coisa. Mas enfim, Rodrigo Vessone, do meutimão.com.br, cara, ó, muito obrigado mesmo aí por esclarecer essas questões de Corinthians. A gente sabe, a gente pode dar uma pesquisada, conversar aqui, conversar ali, mas a gente sabe que não tem ninguém para falar melhor do que o setorista, o cara que vai lá e futrica, o cara que está dentro do clube, nada melhor do que pegar um especialista como tu. O convite para o Vessone voltar aqui no Voz do Gigante para quando tivermos Corinthians Internacional, né, para fazer do que vai ser o Corinthians para o jogo contra o Inter. Acho que é mais para o final do campeonato, né? Mas está convidado de qualquer forma. É verdade, show de bola. Vamos lá, não tem problema nenhum. Eu sempre, os colegas nossos aí do Rio Grande do Sul, sempre quando tem Grêmio Inter, eu entro nas rádios aí, enfim, com todo prazer. E ainda falar agora com vocês, um segmentado também, eu que trabalho hoje no segmentado, um site, um portal segmentado de notícias do Corinthians também, respiramos Corinthians o dia inteiro, subimos uma nota de Corinthians a cada 40 minutos, cobrimos tudo, todos os esportes, sub-13, 15, 17, basquete, futsal, política, marketing, enfim. Hoje viramos uma referência aqui em São Paulo também para a própria imprensa. O site hoje é um site muito, um site muito grande hoje. É verdade. Então, assim, a gente hoje faz um barulho muito grande no clube. Hoje os patrocinadores do Corinthians querem fazer coisas com a gente, convidam a gente, os assessores de imprensa. O ano passado nós tivemos 709 milhões de page views no ano. A gente fechou com 709 milhões de page views. Então, assim, é um site que realmente hoje faz muita diferença para o torcedor do Corinthians, e toda vez que algum site segmentado, como tem vários aí, Netflu, Furacão.com, enfim, tem vários aí pelo Brasil, e vocês aí também, prazerzaço participar, porque acho que é um futuro, presente futuro, não tem mais como fugir esse lance do segmentado, e eu sempre vou dar muito valor, porque hoje eu tenho noção plena, eu trabalhei 13 anos no lance, e hoje eu tenho noção que o trabalho que a gente faz, hoje nós somos em 15 no meu timão, para vocês terem uma ideia, entre cuidando das redes sociais nossas, quase 5 milhões e meio de pessoas. A gente hoje, as nossas redes sociais, por exemplo, são quase do tamanho do Inter e do Grêmio oficiais, só do meu timão. Então, assim, a gente tem noção e é muito prazeroso sempre quando eu tenho a chance de falar com qualquer veículo segmentado. Prazer mesmo em falar com vocês. Vessone, o Vozes do Gigante quer ser o meutimão.com quando crescer, viu? Não, mas com certeza. É verdade. E vou dizer mais, e se você aí que está terminando de assistir o vídeo aí, quer que o Voz do Gigante chegue cada vez mais perto aí desses números incríveis, tá? Do meutimão.com. Pode ser só a metade, exatamente. Não pode ter esse quase 1 bilhão de page views aí. Mas, cara, se você quer ajudar o Voz do Gigante, ó, senta o dedo no like, compartilha esse vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação e, cara, hoje à noite, tá? Hoje à noite vai ser o divisor de águas do canal, tá? É o Voz do Gigante com o Tchatcho no Vozes, beleza? Eduardo Cudê, exclusivaço aqui para esse trio de chalaças, eu, o Leandro Bess e o Lucas Colar, beleza? A partir das 6 da tarde, ok? 6 da tarde. Eu acho que eu errei o horário, que eu tô trocando com o horário de Montreal. Não, tá certo. 6 da tarde para o Brasil. Para ti é 5. É 6 aqui, pode ficar tranquilo. 6 da tarde, exatamente. Tá? Gurizada, vem conosco aí. A gente vai se encontrar nas próximas. Um forte abraço. Valeu, Vessone. Valeu. Tchau, Lucas. Falou, gurizada. Aqui. Um abraço.